Vamos falar hoje sobre a mãe narcisista e a relação dela com os filhos. Então nós vamos ler um texto de minha autoria e depois eu farei um comentário sobre ele. Então vamos lá, esse tema é muito interessante. Olha aí, né? Mãe narcisista quando amor, entre aspas, se transforma em manipulação. Toda superproteção é um ato de descrença na capacidade do outro. Adalberto Barreto. Mostrando aqui uma imagem, né? Parecia legal Felipe ter um misto quente quase todos os dias, pronto só para ele. Roupa lavada, cama arrumada e ausência de tarefas em casa. Seus amigos chamavam de vida boa, dos sonhos. Felipe gostava disso, mas a sua história não podia ser limitada a apenas isso. Felipe era o caçula, depois dele tinha Vitor, que teve uma criação bem diferente, oposta à de Felipe. Enquanto o irmão mais velho era livre e pouco monitorado, o caçula não podia sair à noite sem receber 5 ligações da sua mãe, Noeli. Noeli era taxada de mãe coruja, e ela se orgulhava disso. A razão de viver dela era o seu filho caçula. Ela fazia de tudo por ele, mas isso tinha um preço, que ele mesmo não via. A exigência era abrir mão da sua liberdade e ser totalmente transparente com a mãe. Felipe tinha a vida escrafunchada por Noeli, que o levava de carro aos locais, buscava, queria conhecer todos os seus amigos, palpitava em sua vida amorosa, queria saber de tudo sobre o seu caçula. Ele, no início, até gostava, mas com 30 anos começou a questionar essas atitudes e, ao se comparar com os amigos, a maioria já emancipado, não podia deixar de sentir certa raiva, ódio e vergonha das atitudes da mãe. A história de Felipe e Noeli é longa. Enquanto ela o manipulava, controlava e protegia por amor, ele vivia se punindo. Gostava de fazer pequenos cortes em seu corpo, reprimindo os desejos, se sentia inseguro. Tinha muito medo do mundo e era extremamente ansioso. No fundo, Felipe sempre se sentiu um merda, um fraco, incapaz, tendo como a sua maior fonte de prazer interpretar papéis de personagens fortes em seu videogame. Tinha predileção por Kratos de God of War. E o final dessa história? Noeli um belo dia faleceu e Felipe, já com mais de 53 anos, teve que começar a aprender a viver. Ele sente falta do seu misto quente no café da manhã, mas se pudesse voltar ao passado, desejaria ter tido a mesma criação de Vitor, que hoje tem sua família, profissão, casa e é respeitado entre seus amigos. Não ter mãe é um problema, mas ter excesso de mãe é muito pior. Donald Woods Winnicott, um grande psicanalista. Então, pessoal, nesse texto aqui nós percebemos a relação da Noeli com seu filho, Felipe e Vitor. Enquanto Vitor tinha uma vida livre, Felipe era controlado, manipulado. A mãe tinha uma grande necessidade de ter a presença dele o tempo todo para si. Isso é bastante comum em relações não apenas com mães narcisistas, mas com mães que têm dificuldade em viver a vida por conta própria. Existe uma certa infantilidade nesse perfil de mãe que a impede de abrir mão do filho. Ela necessita do filho. Talvez porque teve uma infância ruim ou relação ruim com o pai, com, no caso, o marido que se separou. Então, ela pega o filho ali como um apoio. E o filho acaba vivendo em função da mãe. Então, é muito comum. Creio que você já viu relações assim, né? Para a criança que depois vai crescendo, ter a mãe sempre na cola dela, bloqueando ela de tudo, vigiando ela em tudo, é muito difícil. Normalmente, essa criança também vai ter dificuldade de amadurecimento. Não vai conseguir viver sozinha, vai ter muito medo, muita culpa, né? Esses casos onde o adulto é infantilizado pela própria mãe, onde ele tem dificuldade em viver a própria vida, é necessário terapia, né? Talvez essa mãe nunca mude, mas é preciso, se for o seu caso, se você teve uma mãe
entre aspas, coruja, que ficava só na sua cola o tempo todo, te bloqueando, te impedindo de viver, é necessário que você faça terapia para sair desse padrão, né? De sentir culpa, de sentir medo, de ter medo de relação, de ter medo de enfrentar a vida, de fazer as próprias coisas, de viver o próprio desejo. São muitos medos. Então é importante fazer terapia nesses casos. Então é isso, pessoal. Se você gostou, compartilhe aí com os amigos e apresente essa história para ele, a história do Felipe e da Noeli. Um abraço. Até mais.